Então vamos lá, pessoal. Se você nasceu na década de 80 ou 90, com toda certeza você viveu uma era muito louca a nível de mídia, música, filmes e tudo mais. A gente tinha sim os atores e atrizes no auge ali, o que era mandava no cinema, assim como a gente também tinha isso na música. Tanto que a gente realmente tem até hoje os termos, né, rei e rainha, né, do pop. No caso, o rei era o Michael Jackson, a rainha era a Madonna, ou ainda é, né, a Madonna ainda tá viva. Mas enfim, naquela época aquilo era muito forte, muito presente, aquilo vendia muito disco. E eu não sei se a gente vai viver outra época como essa. Por que eu tô falando tudo isso? Porque o vídeo de hoje é sobre o filme Michael, lançado agora em abril de 2016, 2016, 2016, 2016. E galera, o filme é muito legal. Fala meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Kael e eu sou o Kael. E neste vídeo a gente vai estar falando sobre o filme Michael, lançado agora em 2026. Bom, tá nos cinemas, eu acabei de sair, vi o trailer, fiz uma pequena pesquisa ali sobre alguma coisa que eu achei interessante. Mas vamos já então falar do filme, eu não vou enrolar muito aqui. Desde já, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos direto pro filme, porque eu não vou ficar enrolando com esses auto-merchan do YouTube, porque eu acho que vocês estão mais interessados em conteúdo. Bom, o que eu posso falar primeiro do trailer, né, que eu assisti? Como eu nasci em 1985, sim, pessoal, eu sou velho, tá? Eu não sei se minha carcaça ainda tá boa ou não, mas o pessoal costumava achar que eu era bem mais novo. Mas não, eu tenho 41 anos, então eu sou velho. Então, eu vivi essa época, tá? De ter ali, saber que o Michael Jackson era o cara rei do pop. Cara, era show, era maravilhoso você ver as notícias sobre ele, você ver, às vezes, no Fantástico passava as notícias. Clipe passava no Fantástico, cara. Muitos clipes ali do Michael Jackson eu vi quando eu era criança. Óbvio, tem clipe ali que lançou que passou ali no Fantástico e eu não era nascido e tal. Tanto que teve um evento, entre aspas, assim, tem muita gente que lembra disso, de quando o Thriller foi apresentado no Fantástico, e foi como se fosse uma apoteose. Nossa, agora entreguei minha idade. Como se fosse, assim, um estouro, assim, no Fantástico e tal, porque naquela época não tinha internet, então as pessoas conversavam muito, a gente se alimentava muito de informações da TV, sabe? Então tinha muito isso, era uma vibe muito legal. Por que eu tô falando isso? Porque o trailer não estragou nada pra mim. Eu poderia ter visto o trailer, tá? Talvez pra alguém mais jovem fizesse alguma diferença. Pra mim não fez a menor diferença o trailer. Eu já conhecia boa parte da biografia do Michael Jackson. Lógico, nunca tinha visto um filme sobre isso, tá? Mas eu já conhecia sim a história dele e muitas coisas que acontecem no filme, mas, né, o trailer não estragaria a minha experiência. Isso é o que eu posso falar do trailer. Então, se você está com alguma dúvida, pode ver o trailer entrega sim o que é o filme, o que é bem legal, então o trailer tá ok. Agora sobre produção. Eu não sei o nome do produtor, mas eu sei que é o mesmo produtor do filme Bohemian Rhapsody, do Queen, que é um filme que eu gostei, apesar dele ter muita coisa meio que apelativa do Freddie Mercury ali, tanto que algumas pessoas não gostaram por causa disso. Eu não me incomodei, eu gostei da jornada do Freddie Mercury no filme, mas eu gostei muito mais da pegada artística do Queen, de como eles produziam a música, como eles se concentravam. Cara, aquele filme é muito bom. Esse filme ele vai pela mesma linha, tá? Então, o fato de ser o mesmo produtor, pra mim, valeu muito a pena. Eu já gostava de um, gostei do outro, tá? E eu sei que é o mesmo produtor porque tava no cartaz, tá? Eu não sei o nome da pessoa, o nome do produtor ou produtora, mas, cara, fez muita diferença pra mim, eu gostei muito. Sobre a direção, é o Anthony Fuqua, eu conheço ele, isso vai ser meio estranho, tá? Eu lembro desse diretor, principalmente de um filme chamado Dia de Treinamento, que é com Denzel Washington e o Ethan Hawke, tá? É bem antigo esse filme e é muito bom. Se eu não me engano, concorreu ao Oscar, ou venceu o Oscar, eu não lembro, mas é muito bom esse filme, tá? Muito bom mesmo. Ele concorreu ao Oscar ou venceu o Oscar, não vou lembrar mesmo quem que ganhou no ano que ele concorreu. Mas ele era numa época que o Oscar realmente premiava filme bom, porque hoje... né, o Oscar vocês sabem. E cara, ele é o diretor desse filme Dia de Treinamento. Eu lembro dele também de Trem Bala, que saiu há pouco tempo atrás, e também de O Protetor. Anotei agora que Denzel Washington tem 2 filmes desses que eu citei, então os dois devem ser meio que amigos. E é um diretor bom, eu não imaginava
que quando eu vi o nome dele ali logo no início do filme, eu fiquei meio... será que... Mas não. Cara, eu gostei do filme, gostei da direção, tudo funcionou pra mim. O que mais que eu posso falar? O elenco tem vários... tem bastante gente conhecida ali no elenco, tá? Quem eu posso destacar que eu conheço é a Nia Long, né? É a atriz que faz a mãe do Michael Jackson. E o Miles é o cara que fez o jogador número 1, Miles Teller, que ele faz um produtor ali, um empresário dele, o produtor, que é o John Branca, né? O nome do personagem é John Branca, que eu acho que ele existe na vida real. Fora isso, não tem ninguém ali que salta muito aos olhos, a não ser o ator que faz o Joey, que esse eu tive que pesquisar quando eu saí do cinema. Muito mais porque ele parece muito com um ator que fez Um Príncipe em Nova York, o primeiro lá da década de 80, que é um filme com Ed Murphy, que é muito bom, um filme de comédia muito bom. E no filme, esse ator que faz o Joe, ele parece muito o mesmo ator que faz um personagem chamado Daryl, nesse filme do Príncipe em Nova York. Mas eu pesquisando aqui, eu vi que são atores diferentes, não é o mesmo ator. Mas me lembrou muito, eu bati o olho, eu associei rapidamente com outro personagem. Talvez por causa do tipo do cabelo e tal, que era uma coisa meio da moda ali nos anos 80 e ficou pra mim, tá? Mas não é o mesmo ator. E eu devia ter anotado o nome deles aqui, desculpa gente, mas eu não anotei. Mas o Raul ou eu vai deixar em algum lugar aqui o nome deles e as fotos pra vocês poderem ver. No mais, tem um outro personagem que se destaca muito, eu não sei também qual é o nome do ator, que é o personagem do Bill Bray. Bill Bray, que é o, entre aspas, segurança do Michael Jackson desde que ele é criança. Tanto que, pra mim, em determinado ponto, eu tive a sensação de que o filme é meio que do ponto de vista desse personagem. O que não é ruim, é muito bom, tá? Bom, falando já, terminando a parte técnica, vamos falar um pouco mais do filme. Eu não vou, não sei se eu vou fazer uma parte de spoilers aqui, mas por enquanto eu vou falar sem spoilers. Que é como eu comentei, tá? Pra mim, esse filme ele tem um pouco do... Ele tem muito do ponto de vista do Bill Bray, que é o chefe de segurança, que ele tá sempre acompanhado pelo Michael, que ele tá sempre acompanhando o Michael. E se você viu o trailer, você vai ver um cara ali de chapeuzinho branco, tal, uma barbinha meio ruiva, tal. É esse cara. Esse cara ele tá em todos os momentos importantes da vida do Michael Jackson até então apresentado no filme, tá? Então, e ele tem um papel até importante ali. Eu quase, em determinado ponto do filme, eu até falei, cara, será que em algum momento o Michael vai falar, cara, você é como um pai pra mim? Porque pareceu isso em alguns momentos. Eu não sei se o contexto é realmente esse, mas isso eu senti no filme. Uma outra coisa, o filme ele não explora, o filme ele começa ali em 1966, quando os Jackson 5 começam, e vai até o lançamento, quando o Michael faz a última turnê ali dos Jackson 5, acho que em 87, tá? 87, 89, não vou lembrar o ano agora. E olha que eu acabei de sair do cinema, minha memória é boa, mas no fim das contas, nessa hora deixa a desejar. Mas foi ali, o filme vai até ali. E o filme ele abre numa ceninha que ele está se preparando para um show, já caracterizado com aquela roupa muito comum, a mais conhecida dele ali, aquela jaquetinha ali preta, cheia de purpurina e tal, né? Já com a camisa branca, calça preta colada, tal, a meia bem fofa ali no pé. Enfim, ele está se preparando para um show com isso daí pulando e o filme só tem essa ceninha. E essa ceninha ela abre e fecha o filme. Então o filme ele começa com essa cena e ele termina na mesma cena. E o que a gente tem no filme é desde os Jackson 5, toda a trajetória do Michael Jackson até ele sair e conseguir se desvincular do Joel, que é o pai dele, né, que é o Joseph, que no filme eles chamam ele de Joel. Então o filme ele conta essa trajetória. Se você vai esperando que você vai ver coisas dos anos 90, na época que ele casou, quando o vitiligo tomou mesmo conta do corpo dele e tudo mais, não tem isso no filme, tá? O filme ele é uma homenagem, ele é uma ode ao talento de um ser humano fantástico que foi o Michael Jackson. Por que eu tô falando isso? Quem viveu na década de 90 sabe as coisas que ele fez, até mesmo as rixas que aconteceram, que inclusive ali no filme não mostrou muito isso, eu acho que não mostrou, na verdade, algumas coisas que aconteceram. Mas ele sempre foi uma pessoa interessante, só que ele sempre teve um bom coração, ele sempre esteve envolvido em caridade. E o filme mostra isso muito. E mesmo com toda a polêmica que surgiu depois ali, quando ele, já na década de 90, nos 2000 ali, com aquelas acusações que fizeram com ele, que hoje foi comprovado que foi tudo falso. A gente teve, por exemplo, citações disso nos arquivos do Epstein, tá? Então,
dá-se a entender que foi sim um complô para destruir a imagem dele e conseguiram fazer isso, tanto que ele morreu como uma pessoa mal vista por todos, né? Porque todo mundo imaginava que ele sim era culpado. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito agora, até porque esse filme aparentemente terá uma sequência. Ele encerra como a história continua. E pelo que eu fiz na pesquisa quando eu estava procurando sobre a produção, né, eu vi que o irmão dele é um dos produtores do filme e ele já falou que a gente tem material, já tem coisa pronta ali para uma sequência, que eu espero que aconteça. Até porque, gente, o ator que faz o Michael Jackson é muito bom. Ele entrega muito bem aquele papel. Esse eu anotei o nome dele é Jafar Jackson. Eu não sei se esse Jackson é o sobrenome real dele ou se ele adotou como nome artístico, mas é Jafar Jackson. E cara, ele dança bem. Eu não sei se aquela voz do filme é a dele, se for, o cara manda muito bem. Ele é quase um clone do Michael Jackson, é muito bom, tá? Cara, parabéns. Esse ator é muito bom. Eu gostei muito, tá? Agora eu vou começar a falar um pouco da parte de spoilers. Vou falar pouquinha coisa, porque não tem tanta coisa se você já conhece a biografia dele. Então, o filme ele deixa como vilão muito claro o Joker, tá? Desde criança. Inclusive, o filme começa ali logo no início, quando ele ainda é criança, tem algumas cenas de surra ali, você fica meio revoltado. E o filme te emociona, porque o Michael, ele faz tudo que ele faz ainda, que o pai manda, mesmo apanhando e tudo mais, porque ele gosta, por causa da família, ele gosta dos irmãos, eles são bem unidos e tudo mais. Uma outra coisa que eu achei legal, isso eu não sabia, tá? Ele sempre foi muito apaixonado por animais. Ele teve muitos animais. Tanto que quando ele ganhou dinheiro, mostra que ele comprou pavão, girafa, lhama. Cara, ele era fissurado. Inclusive tem uma hora que ele resgata um chimpanzé e que vive com ele ali por todo o tempo e tal. É bem legal, bem fofinha a cena. Muito legal. Eu gostei disso daí. Outra coisa, como eu comentei, a introdução do Bill Bray, como segurança dele, você fica com a sensação que em algum momento o Bill Bray vai meter o cacete no Joel, tá? Que é o pai dele, o pai do Michael, porque ele acompanha o sofrimento do Michael, tanto que você percebe que ele se importa muito com o Michael, com os sentimentos dele. Tem várias cenas interessantes com isso, como por exemplo, quando o Michael ele sofre um acidente, isso aconteceu mesmo, né? Que ele queima ali o couro cabeludo, tal, ele perde parte ali do couro cabeludo, e ele tá com muita dor, ele tá no hospital, você vê que o Bill ele vai lá num restaurante que ele gosta, o Michael gosta, compra tudo que ele gosta, o pessoal do restaurante manda umas lembranças, ele chega no hospital para levar para ele. Ele é o cara que acompanha ele nas lojas de brinquedo, porque o Michael Jackson sempre comprou muito brinquedo e tal. Enfim, cara, ele tá muito presente na vida dele nos momentos importantes. É ele que ele que meio que cuida dele ali no sentido de dar uma estratégia, um norte pra ele quando ele tá perdido, brigando com o pai. Cara, esse é um personagem bem legal. E em determinado ponto do filme, como eu comentei já antes, eu tenho a sensação que o filme é do ponto de vista dele, o que seria muito bom se mesmo na sequência, esse personagem, não sei se até onde ele foi com o Michael Jackson, se ele é real ou não, mas seria muito legal isso. E o filme ele tem vários pontos altos, tá? A fase de criança, quando eles gravam ABC, juro por Deus, cara, é o começo do filme e eu já me emocionei. Depois quando dá um salto no tempo que mostra ali, ainda eles como o Jackson faz, quando é a primeira vez que ele vai fazer um álbum solo, que é do Thriller, que mostra como foi e tudo mais, que ele teve que brigar com o pai para poder fazer e tudo, que ele entrega a Thriller e ele estoura. Cara, é muito bom, é muito bom. Ele gravando no estúdio, cara, é muito bom. Os produtores ali, tem vários produtores famosos ali dos Estados Unidos e tal, e eles ficam impressionados com ele. O próprio personagem que eu comentei de John Branca, ele é um empresário de vários artistas já famosos na época e tal, e o Michael não conhecia ele, só conhecia ele de nome, e o Michael escolhe, ele fala, não, eu quero esse cara pra comigo, e isso é muito legal, tá? Então, o filme, ele tem muita coisa boa, e o desfecho dele, que é todo o drama de quando ele sofre o acidente ali, e depois ele termina a turnê que o pai dele, tipo assim, ele sofre o acidente, que ele queima o couro cabeludo, porque ele tá se preparando para uma turnê que o pai dele obrigou ele a fazer, cara. O que é meio bizarro, porque o Michael já carregava... Naquela época, o Michael já era o grande astro da família, o grande produtor. Dá a entender que os irmãos dele não são tão ligados assim a isso, eles querem viver mais uma vida normal, inclusive eles falam isso várias vezes. Agora eu tenho uma família, eu não tenho tanto tempo para essas coisas e tal.
mas o pai sempre obrigava eles a voltar, porque o pai queria muito ser rico e ter dinheiro e tal, e ele fazia isso com eles, ele usava o Michael para isso. E o Michael, ele tinha medo de enfrentar o pai, e aí o pai faz um acordo ali nas costas dele para ele fazer essa turnê, e ele acaba indo, e quando ele tá se preparando, rola a queimadura ali, tá? Então, e aí todo mundo fica preocupado, tal. O pai dele, quando tá lá no hospital, que ele quase morreu, porque, tipo, cara, queimou o cérebro dele, né? Queimou ali o couro cabeludo, arrancou tudo ali. Ele podia ter morrido. E o pai dele, a primeira coisa que ele pergunta quando o médico vem com notícia é quando ele vai voltar pro palco. Pra você ver o tamanho da canalice que era aquela pessoa, que, tipo... Eu já vi a série, né, documental ali contando a história dos Jackson 5 e realmente ele era uma pessoa ele era uma pessoa bem podre. E ali no filme reforça muito isso, ele é o grande vilão, mostra que o Michael fez várias coisas ali que ele não queria ter feito por causa do pai dele. E o pai dele parece que só olhava o cifrão que ele era, não o filho. E isso é triste, cara. Chega um ponto do filme que isso é muito triste, tá? É por isso que eu falo, ele era um canalha assim, porque ele é uma pessoa que você vê que as pessoas em volta, até mesmo as pessoas que estão ali no business, que costumam olhar outras pessoas como cifrões, não chegavam ao ponto que o Joey Jackson, né, que o Joseph Jackson, que era o pai do Michael Jackson, chegava. E isso o filme deixou bem claro. Como eu comentei, eu já tinha visto isso na série que conta a história deles quando criança e tudo mais, e é a mesma coisa. Eu já vi isso em depoimentos, em vídeos, em documentários também sobre isso. Então, cara, esse pai dele, infelizmente, não foi um bom ser humano. Em compensação, Michael Jackson teve, sim, boas figuras paternas. Eu não sei se esse Bill Bray é real, mas ele teve, sim, por exemplo, o empresário, as pessoas que ajudaram ele, os produtores ali, deu pra ver que o pessoal gostava muito dele. Então, assim, o filme deixa isso muito claro. Tem uma coisa legal, tá, que acontece com o pai dele. Quando ele contrata o John Branca, a primeira missão que ele dá pro John Branca, o John Branca fala, beleza, né, eu vou ficar com você e tal. Primeira coisa que ele faz é falar, eu quero que você demite o meu pai. E aí ele fala, tá, e como que você quer que eu faça isso? Ele falou, rápido. E o John Branca demite o Joe, né, faz ele se afastar do Michael ali para eles poderem gravar o primeiro disco por fax, cara. Essa é a mesma coisa que você demitir alguém por SMS ou WhatsApp. Tenso, tem muito... É aquele e-mail ali do RH que vem e fode com você. Foi isso que ele fez. Cara, isso foi bem legal. Caí na risada durante o filme. Mas enfim, ele dá a volta por cima. Quando ele é queimado, que ele fica ali na ala de queimados do hospital, ele vê muita gente queimada. E ele já fazia essa caridade de ir aos hospitais, mas ele se compadece muito com os queimados do hospital. E ele pergunta pro John Branca quanto que eles vão receber de indenização. Ele fala, vai ser algo com 7 dígitos. Aí ele falou, então a gente vai pegar todo esse dinheiro e eu quero doar tudo para esse hospital. Porque eu tenho que fazer mais para essas pessoas, porque apesar da minha queimadura, eu vou voltar, eu vou regenerar, eu consigo esconder. Tem gente que fica queimado o corpo inteiro. Cara, então assim, se isso é real, se isso foi real, esses detalhes do Michael, porque assim, é fato que ali na década de 80 e 90, eu me recordo dessas notícias dele ser muito envolvido com caridade. Mas ser dessa forma, se foi isso mesmo, cara, a gente tá falando de uma alma muito boa, tá? Ele era uma pessoa muito boa. E visto que hoje, as acusações que fizeram com ele, ele foi inocentado, foi muita injustiça o que aconteceu com ele. Muita injustiça, tá? Bom, eu vou fazer ainda um vídeo de opinião, não vou mais falar tanto sobre essa parte de mídia e tudo mais, que me ocorreu essa ideia agora quando eu tava começando a gravar o vídeo. E o que eu posso falar do filme do Michael, cara, o filme é sensacional. Pra mim, nota 8. Eu gostei muito. O filme, ele conseguiu me emocionar, ele tem uma jornada boa. E, cara, eu sei que as músicas vão... Eu não gosto de musical, tá? E esse filme não é exatamente musical, mas tem música por ser de um cantor. Então, as músicas do Michael Jackson são muito boas. Assim como no filme do Queen, ou no filme do Elvis Presley, que saiu há pouco tempo. As músicas são ótimas, elas cabem no filme, elas fazem sentido estar no filme. E é meio como se você assistisse um show do Michael Jackson, sem o Michael Jackson, porque não é ele, né? É um ator, e esse ator parece muito com ele e entrega muito bem. E, cara, é muito bom. Michael Jackson é muito bom. Se você não gosta, cara, e eu acho que isso é meio que pra qualquer público, independente do seu gosto musical, se você não conhece, tem que conhecer. É muito bom.
é muito bom. Tanto que meu gosto musical é muito mais rock, eu tenho mais essa pegada de rock, metal, um pouco do country, blues, eu gosto mais dessa coisa folk, enfim, eu tenho mais essa visão. O Michael Jackson é pop, e é muito bom, cara. Eu gosto muito. Michael Jackson é uma coisa que cabe em qualquer situação, ele tem música de todos os tipos. Então eu recomendo que vocês façam isso. Então, como eu comentei, pra mim é um filme nota 8, muito bom, facilmente um dos melhores do ano, na minha opinião. Entregou o que eu queria ver. E agora algumas coisas que eu vou comentar pra vocês, que são notícias que eu vi antes de eu ir no cinema. Como, por exemplo, eu vi lógico, uso rede social, tá, gente? Então isso aí acaba chegando até mim antes de eu ver o filme. Parece que os críticos odiaram o filme. E eu não consigo entender muito o motivo, a não ser má vontade, tá? E eu entendo por que os críticos não gostaram e o público gostou. Se eu não me engano, a nota estava em torno de 30 e alguma coisa e o público estava com uma nota, sei lá, de 8, 75, 8. É muita discrepância. E eu entendo porque o público deu essa nota, eu mesmo dei uma nota 8. Mas eu não consigo entender como os críticos não gostaram do filme. O filme tem muitas qualidades. Então, pra mim, soa como uma vontade, tá? Soa muito como uma vontade. Talvez tenha infelizmente, tenha um teor político. Talvez. O filme, dá pra ver que o Michael, ele não era um cara podre, ele não era um cara ideológico, ele não era um cara político. Ele não era desse tipo de pessoa. Ele fazia o que ele tinha que fazer com as ferramentas que ele tinha em mãos. E quando ele não tinha as ferramentas, ele providenciava porque ele tinha dinheiro, tá? Então, eu não sei, cara, se os críticos também... Eu sei que os críticos, a maioria do pessoal, eles são mais voltados ali à esquerda radical, tá? Não tô falando... Por que eu tô falando esquerda radical? Porque eu sei que não é toda esquerda que é podre, mas tem uma fatia grande ali da esquerda, ou pelo menos a que faz mais barulho, ela é podre sim, tá? E eu sei que os críticos são todos aqueles... Oh, meu Deus, o enquadramento está aqui. Olha só esta cor que remete ao pôr do sol de tal lugar, que aí lembra do filósofo que ninguém conhece, mas que é importante na cabeça dele. Cara, os críticos têm um pouco disso, tá? Eu entendo você avaliar alguma coisa como técnico. Eu sou o público final e eu não... Tanto que eu falo pouco da parte técnica, pessoal, porque pra mim pouco importa. Se me divertiu, tá tudo certo, tá? E esse filme ele me divertiu muito. Eu não vi problemas, assim como eu consigo, às vezes, separar de um filme bom de um filme ruim, o meu gosto não bate muito, mas eu consigo enxergar quando o filme é bom e eu não gostei, tá? Pra mim não é um problema fazer essa separação. Mas esse filme, eu gostei e ele é bom, tá? Então, show, cara. E, cara, eu não consigo entender como que o crítico não gosta de algo e o público gosta. Fazendo um paralelo muito grande não, quase que direto. Se vocês assistem MasterChef, eu me recordo de uma temporada onde tinha um dos concorrentes ali, que eu acho que foi um dos Masterchefs profissionais ainda. Tinha um dos concorrentes ali que nitidamente ele era arrogante, tá? E quando ele foi eliminado do programa, ele falou ali que as pessoas não sabem exatamente julgar e tudo mais, né? Que às vezes o pessoal não gosta da comida dele porque não sabe. E aí a apresentadora falou pra ele, não, mas eu sou o seu público final. Se eu não gostar da sua comida, então você tá com um problema. E é mais ou menos isso que acontece. Imagina um cozinheiro que ele cozinha algo todo refinado lá, mas você entrega pra uma pessoa, a pessoa ela põe na boca, mas você fala, nossa, isso aqui é ruim. Aí não é que ela não sabe apreciar o sabor, é que é ruim. Tá? Você não tem que estar preparado ou acostumado com o sabor, é ruim. Se é ruim, é ruim. Não interessa quem preparou, se é uma pessoa de alto gabarito ou não, é ruim. Tá? E eu vejo que os críticos têm um pouco disso, tá? Dessa visão do tipo assim, não, foi fulano que preparou, é bom. Não, não é. Então, e eles têm essa visão também um pouco mais ideológica, tal, o que é péssimo, tá? Isso tanto para a direita quanto para a esquerda, quanto para o pessoal mais liberal, quanto para o pessoal mais maluco. Sempre, cara, um extremo é ruim. E eu vejo que os críticos, eles têm um pouco disso. Então, para mim, é uma má vontade motivada por questões políticas. Até porque o Michael, ele nunca foi uma pessoa política, ele sofreu mesmo aquele linchamento de moral. E, como eu falei, hoje foi comprovado que ele foi inocentado ali de muita coisa. Ele foi citado ali como uma pessoa que era alvo, sim, de grandes grupos, como o P. Diddy e Epstein. Então, deu para notar que, sim, ele foi um alvo desse pessoal e que, se esse filme mostrou o verdadeiro Michael Jackson, como eu comentei que na década de 80 e 90 a gente já tinha essa sensação de que ele era uma boa pessoa, então ele foi, sim, muito injustiçado e esses críticos estão, sim, de má vontade com esse filme, tá? Então, o que eu quero dizer com tudo isso?
sempre vejam a nota do público. Tá? Crítico é legal, porque eles avaliam a parte técnica e tudo mais, eles têm um nicho deles. Mas no fim das contas, quem paga a conta de um filme é o público. Tá? Bom, vou encerrando por aqui, que esse vídeo já está muito longo, e eu ainda quero fazer um vídeo de opinião para falar de um outro tema, que é, eu acho que a gente não vive mais uma era onde a gente tem astros desse tamanho, a gente não tem mais reis e rainhas, no sentido de mídia, tá? Bom, eu vou encerrando por aqui, muito obrigado se você me assistiu, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para estar recebendo os próximos vídeos, que toda semana tem vídeo de lançamento, mais alguns shorts, outros vídeos ali que eu tô lançando, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!